Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes vou pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, deixa o hype. Hoje é dia do hype, né? Segunda-feira todo mundo amanhece com 3 hype, então dá essa força pro canal continuar sendo impulsionado aqui no YouTube, beleza? Olha, vamos falar de Vasco, né? A repercussão depois de mais uma derrota do Vasco. Eu vou trazer trechos que eu selecionei, que eu acho importante da coletiva do Diniz. Vou falar do Campeonato Brasileiro, que hoje tem 2 jogos aí que são jogos diretamente ligados a times que estão brigando contra o rebaixamento. Ei, rapaz, voltamos a falar sobre isso, hein? Assim, eu vou te falar, é desanimador, cara. E vou trazer um desabafo de um jornalista aqui, tá? No final do vídeo, tá? Eu vou começar porque, assim, a gente tem que ter calma nessa hora, porque eu tô vendo gente falando assim, manda embora o Diniz, manda logo, corre, traz... Gente, eu já falei, isso não é a receita no futebol brasileiro. Esse negócio de ficar mandando técnico embora como se tivesse, assim, uma prateleira de grandes profissionais, de grandes técnicos ali à disposição do Vasco. Assim, a probabilidade de vir um pior, ela é sempre maior, né? E times que trocam, isso é estatístico, tá? Estatisticamente falando, times que vivem trocando de treinadores não prosperam, não prosperam. Eu tinha uma parada que era a seguinte: antes da janela de contratação, eu não responsabilizava o Diniz porque não tinha peça. Ele tinha que jogar com o Moura de zagueiro, ele tinha que jogar com jogadores improvisados, porque ele não tinha jogadores para poder montar um time titular, razoável. Agora, depois da janela, eu passei a responsabilizar mais o Diniz. Ele tem que ser cobrado, porque esse time já mostrou que tem potencial. Com as contratações, a gente passou a ter um time titular. Com a chegada do Robert Renan, do Carlos Cuesta, do Andrés Gomes, do Barros, a gente conseguiu ter um time mais equilibrado. E esse time já mostrou, não só na teoria, mas na prática, que ele consegue ser competitivo. Competiu contra o Flamengo, venceu o Cruzeiro, competiu contra o Bahia, jogando em São Januário, ganhou. Então a gente teve uma sequência de jogos interessantes, tem a classificação na Copa do Brasil, com a eliminação do Botafogo. Então hoje a gente tem de onde tirar. Então hoje aquela desculpa de, olha, não tem elenco, não tem times, pra mim já não cola. Então o seu Diniz tem que externar o que está acontecendo, ou ele tem que mostrar para o torcedor do Vasco o que está acontecendo, ou eles têm que fazer alguma coisa para mudar, para fazer o time voltar a ser competitivo, porque não dá para 5 jogos a gente fazer apenas 1 gol e tomar 11 e perder os 5. Isso é um absurdo, cara. A oscilação, ela é normal. Eu falei, uma oscilação, ela é normal. A gente vinha de uma sequência boa, perder um jogo, empatar outro, perder pro Bahia fora de casa, ok. Agora, a derrota pro Juventude, dentro de São Januário, o jogo que a gente fez contra o Botafogo, o jogo que a gente fez contra o Grêmio, esses 3 aí são imperdoáveis. A maneira que o Vasco se porta dentro de campo. Eu não estou falando do resultado. Eu estou falando do futebol que o Vasco está jogando. Que eu acabei de fazer um vídeo curto, coloquei lá no Quai. Se você não segue, segue lá o canal Vascaíno Cerrado no Quai. Onde eu faço esse questionamento que eu fiz no vídeo ontem. O que aconteceu com o Rayan? Será que está com a cabeça na Europa? Será que já foi vendido? E está tirando o pé com medo de sofrer uma lesão? Porque o cara simplesmente parou de dividir, parou de chutar no gol. Não tô dizendo parou de fazer gol, ele parou de finalizar. Ele era o maior chuta-chuta do Vasco. Jogo aí contra o Fluminense, a gente ganhou porque ele finalizou de longe, a bola rebateu e gol do Nuno Moreira. Teve um chute que ele bateu, desviou no cara, entrou. Então assim, o Rayan, de um cara que chutava aí 3, 4 vezes a gol por partida, no gol, não tô nem contando as finalizações fora, simplesmente parou de finalizar. Então essas coisas, elas têm que ser perguntadas em coletivas. Eu sei que tem algumas pessoas que fazem perguntas interessantes, que tiram o Diniz da zona de conforto. Eu vou trazer essas perguntas já, mas é preciso perguntar ao Diniz, o que aconteceu que o Rayan não finaliza mais?
O que aconteceu com a queda de produção do Nuno Moreira, que não é um jogador que consegue criar oportunidade de gol? O que está acontecendo com os jogadores que vinham jogando bem, como o PH, que agora caíram de rendimento? Então essas perguntas elas têm que ser feitas do individual também, tá? Fizeram uma pergunta pro Diniz sobre vestiário. E aí? O teu vestiário rachou? Tá com algum problema no elenco? E ele vai dizer que isso é bobagem, que não tem nada de vestiário rachado. Vou deixar aí Fernando Diniz. Coisa de vestiário, isso é bobagem. Você sabe que é bobagem. Sabe da minminha relação? Como é que ia ter um vestiário rachado? Quem que ia rachar o vestiário? O Léo Jardim? O Ryan? O Veguete, o Felipe Coutinho, todo mundo melhorou. O Felipe Coutinho, outra coisa, o Felipe Coutinho não jogava partidas sequenciais. Tá, acho que ele já é agora, nessa temporada, provavelmente é a temporada da carreira dele que ele fez mais partidas, e partidas consecutivas, treinamentos consecutivos. Então tem um monte de coisa boa nisso. O que tem de muito ruim, esse recorte de 5 jogos, ele é muito pesado, muito ruim. E é uma tristeza muito grande. Eu quero vir aqui comemorar a vitória, falar vitória Vascão, assim que for possível. Então, assim, eu agradeço a tua pergunta, foi até bom, tua pergunta foi muito boa, para eu poder esclarecer as coisas. Bom, todo mundo sabe da admiração que o presidente do Vasco, Pedrinho, tem pelo técnico Fernando Diniz. Isso é uma coisa declarada publicamente, antes mesmo dele se tornar presidente do Vasco. O Felipe e o Pedrinho são admiradores do trabalho do Fernando Diniz. E aí foi colocado isso em pauta, esse carinho, essa admiração que o presidente tem com você te deixa em uma zona de conforto no seu cargo de treinador do Vasco, ou seja, você não corre risco de demissão por causa desse carinho, dessa admiração do presidente, inclusive uma admiração pública, externada do presidente do Vasco. Aí ele vai responder sobre estar em uma zona de conforto no cargo de técnico do Vasco. O Diniz corre o risco de ser demitido? Não tem conforto no Vasco com 5 derrotas, Lineker. E o Pedrinho gosta muito de mim, mas se o dia que ele tivesse que me demitir, ele teria que me demitir. Mas eu não acho que é essa a questão. Você sabe que o time tinha uma projeção, que o time conseguiu feitos importantes nesse período que eu estou aqui. A gente teve momentos brilhantes, assim, meio que de subir e descer, a vitória do Santos, a classificação do Botafogo, essa série de 12 jogos praticamente com uma derrota no meio e jogando de uma maneira tal que a gente deu muita esperança para o torcedor e o torcedor tem esperança também. Nós estamos na semifinal da Copa do Brasil. E não tem muito sentido, e não é por conta de mim, não é por causa do Pedrinho, você especular assim, demissão, porque foi assim, praticamente 14 dias para cá que aconteceram esses 5 jogos. Então você não pode, isso é um mal do futebol brasileiro. Então uma coisa que era fantástica em 14 dias, que tipo de administração seria essa? Que alguns clubes fazem isso e erram muito, né? Você tem que demitir se o cara não confia, se o cara acha que não vai prosseguir, se acha que é ruim. Se você vê as coisas importantes que o Vasco tem, o Ryan, o crescimento do Ryan, de um monte de jogador do Barros, de muita gente. O Paulo Henrique foi para a seleção, os colombianos chegaram aqui, estavam fora da seleção, voltaram para a seleção, o Puma continua sendo convocado. Então tem um monte de coisa boa nesse período. Nós tivemos 14, 15 dias de futebol assim mesmo. Se você não aproveita, a gente tinha que ter aproveitado melhor o momento que assim se apresentou para a gente. Hoje não faltou vontade, não faltou ânimo. Mas não faltou concentração também. Mas contra o Juventude faltou contra o São Paulo, faltou contra o Botafogo. Então agora o time vai reaprendendo. Quando eu falei uma vez numa entrevista aqui que o Vasco aprendendo a ser grande, não é o Vasco instituição. O Vasco é gigantíssimo, os maiores times do mundo. Vou comparar o Vasco com o Manchester United, que lá em 2000 fizeram semifinal de campeonato mundial, e o Manchester United, esse período para cá, passa por um período parecido com o Vasco. E eu fazendo um recorte histórico aí dos 25 anos para cá. Mas nem era disso que eu estava falando. Eu estava falando desse Vasco que eu sou o time que eu dirijo, eu me incluindo, e os jogadores, esses jogadores que precisam aprender a ser grande do tamanho do Vasco. A gente não pode colocar a torcida e alimentar a torcida de esperança, uma torcida tão sofrida, a gente agora não vai. Agora não vai. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ser mais contundente. E isso é aprender a ser grande, do jeito que a torcida é. A torcida é imensa. O Vasco vai ser gigante sempre. É um dos maiores times do mundo. Só que o time tem que aprender a ser grande. Quando eu fizer aquilo, esse time precisa aprender a ser grande. O Vasco tinha, segundo os matemáticos, de probabilidade de cair para a segunda divisão,
0,9% de chance de cair, menos de 1% de chance de cair para a segunda divisão. Eu vi hoje na ESPN, foram atualizadas essas chances matemáticas e de 0,9% a gente passou a ter quase 3% de chance de cair. É uma probabilidade muito baixa? É. Mas o vascaíno voltou a fazer conta, voltou a se preocupar com cair para a segunda divisão. Vou deixar o Fernando Diniz respondendo sobre essa pergunta. Diniz, o vascaíno tem que fazer conta para não cair? Tem que se preocupar com zona de rebaixamento? E tem que ver mesmo. A gente não tem pontuação ainda, faltam 3 jogos, a gente precisa pontuar. E isso é uma coisa que a gente devia ter. Isso é talvez um dos erros principais do time, é meio que quando o campeonato se apresentou pra gente tinha repertório, condição, jogando futebol de uma maneira que a gente podia aspirar a coisa melhor, a gente meio que rejeitou. A gente não abraçou, e a torcida incentivando e apoiando. E aí, se você não vai, você fica. Você não fica mais ou menos, ou vai para cima ou vai para baixo. E a gente, porque no mesmo lugar você não fica. Se você não vai, não produz e não ganha jogo, o lugar da tabela a gente não ia ficar. A gente ia ficar em 7º lugar. A gente podia ter avançado mais, podia estar falando de uma outra coisa hoje, mas hoje a realidade é essa. A gente precisa pontuar e o rebaixamento, lógico que é uma questão. Faltam 3 jogos para terminar o campeonato, nós precisamos ganhar jogo. E a torcida está certa de fazer conta e a gente tem que ganhar jogo. É isso que a gente tem que fazer. Bom, hoje tem a sequência do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga na sexta contra o Internacional. Hoje o Inter entra em campo contra o Santos, tá? Primeiro tem Mirassol e Ceará às 19 horas, tá? O Ceará, se ganha do Mirassol, afasta qualquer possibilidade matemática de cair para a segunda divisão, porque o Ceará tem 42 pontos, é 14º, né? O Inter pega o Santos mais tarde, o Inter tem 40 pontos, é 15º, o Santos tem 37 pontos, tá na zona de rebaixamento, é o primeiro time dentro da zona com 17 pontos, tá? 17 pontos. Eu acabei não falando Fortaleza ontem, Fortaleza tem um jogo a menos, tá? Fortaleza não jogou, tem um jogo a menos. Pode voltar pra briga pra sair também, tá? Então tá aí, Santos e Inter e o Mirassol e Ceará. Vou deixar para finalizar um desabafo de um jornalista, o Gabriel Farias. E aí ele vai falar sobre o momento do Vasco, fala que se dane, o Diniz tem a obrigação de vencer o Inter na sexta-feira, o Vasco tem a obrigação de vencer o Inter na sexta-feira, chega de desculpa, não dá para viver oscilando da maneira que o Vasco vem oscilando, tá? Com essa falta de equilíbrio, ele fala em falta de equilíbrio, então vou deixar aí para finalizar desejando para você uma semana abençoada, comenta, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Ninguém tá pedindo pro Vasco virar a nova potência mundial, a gente tá pedindo equilíbrio, cara, pro Vasco. Não dá pra passar um mês enfileirando resultados positivos e entrar em outro mês e só perder, é só perder. O buraco em que o Vasco se meteu depois de um momento tão legal. Não era um momento mais ou menos, era um momento legal pra caramba. Sim, pô. E virou esse inferno, cara. Virou esse inferno, são 23 dias do mês de novembro, que são dias que são verdadeiro inferno. É desonesto, da minha parte é desonesto. Como que eu vou falar assim? Não, torcedor, olha só, você tem que entender que contra o São Paulo o time foi bem, perdeu. Contra o Botafogo, o time tava cansado, teve sintético e o time tava apático. Contra o Juventude, o time desconectou mentalmente do jogo. Contra o Grêmio, o time foi apático. Agora teve a expulsão no David. Dane-se! Pra não falar outra coisa. Não tem como. Pô, o torcedor vai dizer, não quero nem saber, são 5 derrotas seguidas. Por isso que eu tô falando. Se quarta-feira for enfrentar o Real Madrid, não pode perder. Se quinta-feira enfrentar o Bayern de Munique, não pode perder. E sexta-feira contra o Inter não vai poder tropeçar. E eu odeio assumir esse papel do não pode tropeçar, porque eu sou um cara que tenta trazer uma análise mais equilibrada. E não dá pra falar, não, é proibido tropeçar esse jogo. Claro que tropeça. Tropeça porque o time também não é lá grandes coisas. Mas chegou o momento do insustentável que não dá realmente para tropeçar contra o Internacional na próxima sexta-feira. É o acúmulo. Você não consegue mais fazer uma leitura separada dos jogos. O Diniz até se defende na coletiva. Não, porque esse jogo teve falta de foco, no outro a gente foi apático, no outro teve erro técnico, no outro teve a expulsão. Sinceramente, pouco importa. O que importa é que são 5 derrotas, pô. 5 derrotas. Não pode acontecer uma sexta derrota. Não pode acontecer um tropeço a mais. Acho que não pode empatar com o Inter em São Januário. Dependendo do que vai acontecer no campeonato, meu Deus, não quero imaginar.